Sejam todos muito bem-vindos. Programa controverso no mundo de diversidades. Nós precisamos fazer os encontros necessários e, sempre que possível, novos e melhores recomeços. E é exatamente sobre esse assunto, diversidade, encontros necessários e recomeços, que eu trouxe aqui para um recomeço Adriano Ferreto, superintendente da diversidade do município de Goiânia, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com você, meu amigo de longa data, Jeovai. E de volta à superintendência que você inaugurou, né? Estivemos juntos, inclusive, Tivemos lá atrás. juntos. Você era secretário e fizemos uma parceria muito importante naquele momento e sou muito grato, inclusive, por toda a ajuda e auxílio que você nos deu naquele momento. Eu acho que no meu processo de reconstrução, eu que sou sul-americano, latino, centro-oestino, goianiense, da Vila Nova, eu costumo dizer assim, gente, vocês perdoam eu porque eu tenho direito de ser preconceituoso, eu tenho direito de falar coisas erradas e nascido nos anos 60, né? E você foi um instrumento muito importante da minha reeducação até cristã, né? Da percepção, e foi muito importante. Eu achei bacana o encontro contigo. Nunca vou esquecer, nós ficamos ali acho que umas 3 ou 4 horas, né? Foi uma conversa institucional de secretaria para secretaria e nós tivemos um bom momento. De lá para cá, o que mudou dentro da gestão pública voltada à diversidade? Gente, para quem não entendeu ainda, né? O Adriano, ele é um ativista dos movimentos LGBTQIA+, né? Depois você pode explicar isso melhor. E para você também que continua não entendendo, é dos movimentos de homossexuais, de pessoas, de seres humanos, de pessoas que buscam ter uma expressão como o nosso ministro Silvio, né? Pessoas que exigem existir e existir com dignidade, né? Existir com total proeminência dentro da cidadania e dos seus direitos. Estou falando errado? Não, tá dentro do que a gente acredita. E o Adriano, ele hoje responde pela pasta que, dentro da gestão pública municipal da capital de Goiânia, ele vem trazer o raciocínio e vem trazer a mentalidade para a gestão pública, não é isso? Isso. De 2014 para cá, o que mudou, Adriano? Então, da primeira oportunidade que a gente teve de passar pela prefeitura, na gestão do amigo Paulo Garcia, que Deus o tenha, a intenção nossa é existir dentro de um organograma público, de um organograma institucional. Para fazer o quê? Para a gente implementar políticas que garantam a dignidade e os direitos básicos das pessoas LGBTs da cidade, do estado, do Brasil. Hoje aquela época a gente lutava por coisas muito simples, coisas que para uma pessoa branca, hétero, é extremamente normal. Ir ao mercado. Pessoa branca, hétero, masculino principalmente, né? Principalmente, mas até mesmo para as mulheres. E que tenha recurso financeiro, então. Muito mais, mas se você vê que esse é um acesso à saúde pública, mesmo que com suas dificuldades, acesso a comprar um pão numa padaria, um acesso a ir ao banheiro, fazer suas necessidades. E esse tipo de coisa tão simples, tão básica, negada a uma população importante do nosso país. Então, naquele momento, e ainda existe um resquício dessa luta, mas naquele momento era essa briga, era essa luta importante de, primeiro, dizer, a gente existe, a gente está aqui e a gente quer fazer parte, nós não queremos privilégios. Ah, vocês querem privilégio. Nunca foi privilégio. Andar na rua e sofrer agressões verbais e muitas físicas, isso nunca foi um privilégio. Não, sair na rua sem ter agressões verbais, né? Então assim, não, mas eu falo exatamente o que a pessoa fala, é um privilégio. Privilégio o quê? Sair na rua e sofrer agressão? Isso é privilégio? Sair na rua e levar uma pedrada? Eu já levei, passando na rua, alguém me jogou uma pedra. Isso é um privilégio? Não é, gente. Então o privilégio, na verdade, é poder viver. Eu até brinco às vezes, que assim, a gente fala tanto de invisibilidade, mas na verdade a gente luta mesmo para a invisibilidade, para a gente poder passar desapercebido, poder viver desapercebido. É isso que a gente quer. Eu quero dar um testemunho, posso? Claro. Você sabe que eu era mais gordo ainda? Não era. Não é possível, não cabe, né? Não, você está do mesmo jeito que tá. Você só Antes, embranqueceu o cabelo. Eu peso 140 quilos.
Eu já pesei 180. Eu fiz 2 cirurgias bariátricas. Mas antes de O médico- 2014? Foi, antes de você me conhecer. O médico já proibiu dizer o nome dele. Porque ele falou que eu sou um caso raro. Perdido. Então, mas eu cheguei a perder 70 quilos e sou ainda 40 quilos. E quando eu fui fazer o tratamento, o médico perguntou, o que você quer? Você quer ficar mais bonito? Você quer ficar mais saudável? Eu falei, não, eu quero poder andar na rua sem ninguém me ver. Né? Eu quero poder ir buscar meus filhos na escola sem ser uma referência. A única coisa que eu queria era isso. Não ser a referência. Não ser referência, eu queria subir uma escada rolante, A gente quer ser referência. entrar no elevador sem ninguém assustar. A gente quer ser referência pelas nossas qualidades, pela sua competência, né? Pelo trabalho que você faz, pelo seu caráter. É esse tipo de referência que a gente quer. Não a referência de ser negro, de ser gordo, de ser uma pessoa com deficiência, de ser um LGBTQIA+. Não é essa referência, é uma característica. E a característica ela não pode ser referência. Mas eu conversei com uma mulher, ela está com 63 anos. E ela se recusa a pintar o cabelo. Porque ela fala assim, Giovanni, eu levei 40 e poucos anos de idade para o meu cabelo embranquecer. E eu gostei tanto quando ele embranqueceu. E a parte mais difícil de ter 63 não é eu ter 63, mas na cabeça das pessoas eu ter 63. E aí eu fico pensando, você tomando pedrada por ser LGBT, por ser homossexual, eu sendo referência por ser obeso extremo, né? 180 quilos aqui no Brasil é extremo, né? Nos Estados Unidos é com mais de 200, 230, né? É de acordo com o dinheiro do país. Uma mulher, né? 63, gente, 63 é garoto. Daqui a 8 anos eu tenho 63, né? E o que as pessoas querem é existir, né? Essa fala foi importante do Silvio, não foi? Muito. A ideia Você é se essa. sentiu representado? Extremamente. O É um grupo, você é ministro- um ativista. Sim. O grupo que você lidera, como é que o pessoal se sentiu? Muito, era isso que a gente queria. A gente sempre quis um ministro independente de governo, que acho que tem muito ainda até hoje passei, tinha ido almoçar, voltei, tinha 2 pessoas discutindo política, eu falo, cara, vocês estão discutindo, não falei, pensei, né? Que eu já não entro causa da mais. pedrada, né? Já não entro mais nisso, mas a gente tá Não podemos discutindo. esquecer da pedrada. Sim, a gente tem que discutir um outro tipo de política. Não é essa política do nós contra eles contra nós. Não é isso. Se você pegar os principais países do mundo, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, são países que são, inclusive, governados pela direita, que esse debate nem existe, porque esse debate é o chamado de debate que humaniza as pessoas. A gente tem que pensar no marco de humanidade, ou seja, o que é da parte humana. Isso não tem nada a ver com direita, esquerda, centro, volver, nada. A gente tem que pensar, esse tipo de debate no Canadá não existe. As pessoas conseguem ter seus direitos garantidos, seja idoso, criança, pessoa com deficiência, adolescente, negros Mas e eu pessoas percebo, LGBTs. você assumindo a superintendência agora, não sei, você está 8 anos mais maduro, né? Eu percebo você mais animado do que quando nós assumimos em 2014, e era o governo Dilma. Sim, E agora, sabe a impressão que eu tenho? E eu quero conversar um pouco sobre isso. Nós até comentamos isso quando estávamos preparando o programa. Aquela coisa de aluno de primário no primeiro dia com caderno branco, né? Caderno todo ainda para escrever, né? e depois que a gente até falou sobre isso, eu achei mais interessante que eu estou bastante animado, porque alguém da escola do ano passado me deu já o caderninho com o que vai passar na matéria. Acho que é por isso que eu estou animado. Com as Porque- provas, vai porque perguntar tal coisa. a minha animação lá atrás foi muito sofrimento. Eu chorei muitas vezes sozinho, porque assim, ó, me deram uma função, essa função não estava dentro do organograma, então eu ficava aflito, porque eu pensava, se eu cair, se eu sair por qualquer motivo, a política não vai mais existir, então a minha luta era para colocar no organograma, porque estando lá, dado o nome, é muito mais difícil de tirar. O que o superintendente está explicando é que quando ele assumiu a primeira vez, isso era uma secretaria especial. Então, tanto faz ela ter ou não ter, e o risco é a descontinuidade. Então, sofre, produz, alcança direitos, isso aqui em Goiânia, né? E aí, se ele sai, se a pessoa dele sai, tudo acaba. E então, na verdade, você ganhou o salário, o governo gastou, mas foi tudo ao léu. Tudo ao léu. E agora, Agora não, a gente conseguiu ainda naquela gestão, né?
a nossa preocupação era essa, porque a função de um secretário extraordinário ou de um assessor especial é dada pelo prefeito no decreto. Ele te nomeia, te fala qual a função e fala, para fazer essa tal pauta. E aí a nossa luta era que a gente saísse desse campo do extraordinário e passasse para o campo do ordinário, ou seja, estivesse no organograma. Hoje compõe a estrutura orgânica do município. Da gestão do município de Goiânia. Da gestão do município de Goiânia. Então aí a nossa preocupação inicial era essa. Então eu sofri muito e mesmo assim, completamente sem recursos nenhum. Eu lembro que eu gosto de dizer que o orçamento da secretaria era o salário que eu ganhava, porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu pagava, ia fazer uma reunião, eu pagava um coquetel, eu pagava banner, eu pagava material gráfico, eu tirava do salário que eu ganhava para fazer as coisas que precisavam ser feitas, né? Depois de muita luta, a gente conseguiu trazer para o organograma da prefeitura, e aí, logo que aconteceu isso, eu saí. Eles me tiraram. Então, eu senti naquele momento que foi uma quebra abraçado, né? Saiu porque o movimento era político, o próximo tema. Sim, né? Político sim. eleitoral, né? Houve, na verdade, naquele momento, uma discussão dentro da política e a ponto do grupo político que estava assumindo a secretaria abrir mão de todas as superintendências só para pegar LGBT. Eles abriram mão da igualdade racial, pessoa com deficiência, de todas as outras, juventude, tudo, mas só para pegar a secretaria e a LGBT. Então, nesse ponto, como eu fiquei no meio de um cabo de guerra, o prefeito me ligou pessoalmente, falou, Adriano, estou com um problema, porque ele já tinha dado uma entrevista dias antes, me citou 11 vezes na entrevista como uma pessoa que conseguiu tirar água de pedra, porque eu consegui movimentar a cidade com várias parcerias, Ministério Público do Trabalho, nós conseguimos atender mais de 50 mil pessoas em menos de um ano. Nós fizemos todo esse trabalho na cidade, não só pessoas LGBTs. Nós ganhamos uma unidade móvel de atendimento e a gente ia para os bairros no final de semana e atendia todo mundo, independente de quem era. A gente estava lá para atender, levar saúde, educação, direitos humanos no geral. Quando o prefeito me liga, eu falo, prefeito, o senhor faz aquilo que o senhor achar necessário, não vou ser eu a pessoa que vai ficar nesse meio. Ele me tira, me coloca em outro lugar. A política, infelizmente, foi descontinuada, apesar de estar no organograma. E agora eu retomando tudo que nós paramos. Então, essa semana com a secretária Cida Garcês, a gente já retomou o Comitê Técnico de Saúde LGBT. Nós estamos retomando as discussões da criação do Conselho Municipal. Nós estamos retomando um projeto muito bacana que era de capacitação continuada dos servidores públicos municipais. Então, a gente começa... Eu estou mais feliz agora porque assim, é meio que continuar aquilo que a gente parou no meio do caminho. Por que uma política de gestão pública dos servidores municipais voltados a LGBT é importante para quem está nos assistindo e é pagador de impostos aqui de Goiânia? Sim, eu acho que é muito importante, não só LGBT, isso é um plano da própria Secretaria de Direitos Humanos. Nós estamos criando um grande plano de ensino continuado no arcabouço de direitos humanos num todo. Então, a pessoa que é idosa, a pessoa que é negra, a pessoa com deficiência, todas as pessoas que têm... Os gordos. Os obesos, enfim, todas essas pessoas, elas vão poder ter um atendimento mais humanizado. Então, a gente leva para dentro das secretarias... Então você está dentro de um grupo de trabalho de direitos humanos, dentro de um princípio de humanização do atendimento municipal. Show de bola. Então, todas as secretarias... Você traz uma contribuição do olhar. Exatamente. Então, a gente vai trazer esse processo dentro desse arcabouço dos direitos humanos, a questão LGBT, para que as pessoas vitimizadas em sua vida não sejam revitimizada no serviço público. Então, assim... Eu já passo um problema, eu não tenho o que comer, eu não tenho lugar, eu sofri uma violência na rua. Eu chego num CRAS, eu chego na saúde, eu sou revitimizado. Então, por quê? Porque às vezes não é por maldade do servidor público, é por falta de conhecimento. É o que acontece com a mulher, por exemplo, que sofre violência doméstica quando ela é de uma região pobre. Sim. Né? E sofre um estupro, ela acaba tendo esse processo de revitimização em vários momentos. Desde o momento que ela sofre a violência sexual, quanto vários outros momentos na busca por ajuda, na busca pela delegacia. Hoje a gente já consegue ter uma humanização das delegacias, as delegacias das mulheres. É muito importante nesse processo. Adriano, você provavelmente como ativista, agora superintendente, mas como ativista deve ter atendido já adolescente, pré-adolescente, inclusive pré-adolescente, né, antes dos 12 anos.
LGBT que foi abusado sexualmente, porque às vezes ele é efeminado e às vezes ali o grupo em volta dele entende que pode abusar, utilizar-se. Isso acontece, na verdade, em camadas de qualquer espécie, com qualquer tipo de gênero. Mas vou especificar. Existe um sentimento de acusação pessoal da vítima, né? Sim. Será que eu contribuí? Sim. Aí vai contar para o pai ou para a mãe, mas também você, não é? Eu acho que na questão do abuso sexual, ele, num geral, existe essa ideia da própria autoculpa, da própria sabotagem que a vítima sofre dela mesma, de imaginar o que eu fiz de errado, o que eu fiz para que isso acontecesse. No seu público específico, você vê isso como uma coisa forte? E tem mais, não só na questão que você cita de um menino mais afeminado, mas uma coisa que é muito corriqueiro de acontecer são de meninas lésbicas que são estupradas na perspectiva de que você é lésbica porque você não conheceu o homem. Que é isso? E aí você acaba tendo esse processo de estupro corretivo. O cidadão quer ser uma cura. Muitas vezes isso acontece com o familiar, é o pai, é o irmão, é um avô. Então a gente já... Essa é uma pauta muito pesada que eu costumo, inclusive, passar para outras pessoas mais preparadas. Espero que o YouTube não corte a gente, né? Eu não consigo lidar com essa pauta. É uma pauta, a gente começa a trabalhar lá no início de 2007 com uma ONG que era voltada especificamente para criança e adolescente. Mas eu te chamei... Vira, vira, vira. Anuidade, vira pé e mão. Vira, vira. Vira a escova, vira corte no salão. Anuidade, vira vacina, que vira saúde e saúde predomina. Vira, vira. Anuidade, vira locação. No céu vira convite e mais animação. Vira. Anuidade, vira escritório, que compartilhado vira mais evolução. Casag vira mais. É vantagem pra advocacia de Goiás. É mais benefícios. É Casag vira mais. Vira, vira. Casag movimenta as oportunidades. Casag movimenta E amplia as possibilidades. Casag vira. Mais vantagens pra advocacia de Goiás. É o programa da Casag. Casag. Casag vira mais. Vira, vira. Vira Mais, um programa da OAB Goiás por meio da Casag ESA, de benefício ampliado para toda a advocacia. Mais possibilidades em todo o estado. Confira onde usar o Casag ESA Vira Mais, um programa OAB e Casag, impulsionando e acolhendo a advocacia. Vira, vira, vira. Casag vira mais. Vira, vira, vira. O goianiense é gentil e acolhedor. Porque no trânsito é diferente. Na vida e nas ruas, estamos todos juntos. Pedestres, ciclistas, motociclistas, trabalhadores, estudantes, mães e pais de família. Gente como você. Vamos transformar o trânsito de Goiânia em um exemplo de civilidade e respeito às leis e às pessoas. Violência no trânsito tem que parar. Maio Amarelo, Secretaria Municipal de Mobilidade, Prefeitura de Goiânia. Para isso, eu te chamei porque eu queria ver exatamente isso. A gente precisa sair desse mimimi de banheiro, de roupa, de nome e etc. Como é que é o nome daquilo? É pronome neutro. E para coisas que realmente importam, né? Eu te perguntei qual a importância e acho que você tá que nem aquela música Romaria, né? Eu só queria trazer o meu olhar, meu olhar, meu olhar, né? Me fala um pouco sobre essa questão da identidade de gênero. Aonde que é importante ser tratado, quais são as temáticas novas sobre a identidade e se você imagina auxiliar Goiânia a ter uma perspectiva melhor em relação à identidade da diversidade de gênero. Então, a gente pensar no campo de vista da identidade, a gente também tem que falar quem somos. Então, acho que é mais importante... Era isso que eu estava pensando. Então, quem somos? Onde estamos? Né? O famoso hoje no Globo Repórter, o que comemos, onde vivemos, só porque isso vai demorar mais 10 anos. Porque a gente não tem dados oficiais. Essa é uma luta muito grande. Eu disse essa semana para alguém que me perguntou, eu falei, minha primeira grande missão em Goiânia foi colocar a população LGBT no organograma. Agora, minha segunda grande missão em Goiânia é colocar a população LGBT no orçamento, porque nós não estamos no orçamento. E para poder estar no orçamento, você tem que estar identificado. Exatamente. Isso não tem nada a ver. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava... isso há muitos anos, né? Eu faço programa de televisão há muitos anos, e eu perguntei e falei assim, mas esse assumir é difícil? Para mim não foi. Para você foi? Eu falei, como assim? Não,
Tô te devolvendo a pergunta. Para mim não foi difícil. Para você foi? Mas assumir o quê? Exatamente. Né? A grande questão é que você entende que você simplesmente é. Eu sou. Né? Então, não é uma questão de assumir, isso é uma questão de identificar. E isso não tem que partir de mim, foi o que o rapaz me explicou. Né? Isso não tem que partir de mim. São os órgãos aonde importam isso para estabelecer política que precisam me ver. Exatamente. Isso também, inclusive, é a importância da gente responder o censo. Fala um pouquinho sobre o censo aí. Você teve uma experiência... Porque, por exemplo, nós temos aí alguma informação, e talvez você que está me assistindo, talvez tenha essa mesma, e eu já fui repreendido aqui, Adriano Paz usou o karatê dele aqui contra mim, né? O karatê evangélico, porque ele, inclusive, se identifica, né, com a visão cristã, e ele disse para mim que... de que há uma perspectiva que são 4% a população mundial são LGBT, aí ele quase me bateu aqui e falou, não, senhor, onde é que está apurado isso? Cadê o elemento científico? Aí realmente nós fomos levantar, existe uma pesquisa pela Unesp, quer dizer que é uma universidade aqui de São Paulo, né, que tem uma pesquisa científica registrada na Nature, né, quem quiser depois entra em contato nas redes sociais e eu passo a pesquisa, onde aponta que na América Latina hoje temos 12% da comunidade LGBT, pessoas que se identificam e que se designam como LGBT, mas parece que você tem outros fatores, né? A gente trabalhava com outros dados a partir de 2008, que dava-se que 16% da população brasileira era pessoas LGBTs que é mais, inclusive Goiânia chegava a 18%. Só que, tanto naquela pesquisa que foi feita por um instituto americano, quanto a própria Unesp, a gente trabalha com estatística. É uma ciência, né? Mas não é uma ciência exata. A ciência exata é o censo, porque o censo ele visita todas as casas brasileiras e ele faz a pergunta. E, além disso, ainda precisa de como foi feito ali no momento em que a população negra começa, de fato, entrar dentro do censo, teve que fazer uma campanha para dizer para as pessoas, se declarem. E é outra questão também, a gente ainda tem tanto preconceito no Brasil... Você é negro? Eu não sou negro. Eu me sinto negro. Você se autodeclara negro. Não, mas eu não sei, aí tem lá pardo, né? Eu coloco pardo. Que é aquela política do embranquecimento. Mas o pardo foi criado justamente porque ficava a pessoa que não era negro, não era branco, eu sou o quê? Aí a palavra pardo foi criada para entrar aí no escopo de que só que quando você vai fazer a contagem, você conta pessoas pardas junto com pessoas negras. Mas o próprio negro, a comunidade negra não me reconhece como negro, né? A gente fica meio perdido. Mas continuando, e depois eu quero que você acrescente também a experiência que vocês tiveram de judicializar o censo. Nós judicializamos o ano passado e conseguimos uma liminar para que a população LGBT estivesse no censo. Ué, não está? Não está. E aí ou eu sou homem ou eu sou mulher, é binário. Exatamente. Então você não tem a opção de dizer, de se autodeclarar. Mas eu acho que lá eu posso não me identificar. Você pode não se identificar, não é obrigatório identificar. Mas isso não significa que a pessoa seja, né? Exatamente. Significa uma ausência de informação. Ou o medo de ser taxado de alguma forma. Então a gente ainda vai levar, mesmo quando o censo começar a de fato colocar a gente no censo, a gente começar de fato a existir... Só daqui a 10 anos. Só daqui a 10 anos, mesmo assim ainda a gente precisa trabalhar para que todas as pessoas entendam a importância, que também tem isso. O brasileiro ainda não entendeu a importância do censo. O censo é a política pública mais importante do país. Porque se eu não tenho número, se eu não tenho demanda, como que eu tenho política pública? Se eu não tenho a quantidade exata de pessoas que são negras, que são LGBTs, que são idosos, que são PCDs, como que eu vou discutir com a sociedade políticas públicas? Não posso ser só na base do achismo. Então a gente conseguiu o censo, que já estava sendo preparado há 5 anos, e nós já fazíamos essa discussão com o pessoal do censo, do IBGE. Eles vieram com uma desculpa de que não havia tempo hábil. Como não tempo hábil? Se há 5 anos a gente já lutava para que a gente pudesse entrar. Ah, mas não tem... Cara, coloca no censo e deixa o resto que o movimento social faz como o movimento social da igualdade racial fez. Né? Todo o movimento social começou a
a crescer uma campanha para a galera se declare, e a gente teve no último censo uma quantidade de pessoas negras, tanto que a gente já tem, o próprio censo diz, 51% da população brasileira é negra. Então, por quê? Porque houve um processo de politização das pessoas, para as pessoas se autodeclarar. Então, essa é uma crítica muito grande ao IBGE, especificamente ao IBGE, que nos deixou fora. E a gente vai ter que esperar 10 anos para implementar políticas públicas sérias no Brasil, porque o IBGE achou que a gente não merecia. Religiosidade. Tem alguma coisa da religiosidade? Eu comentei aqui, olha, você se vê cristão, essa foi inclusive o ponto da nossa aproximação. Sim. Né? Tem alguma coisa na pauta da superintendência, na sua pauta pessoal? Você é evangélico e você, não sei se você é evangélico hoje, mas você vem de uma origem evangélica, de lado evangélico, né? E uma grande formação na igreja. E foi atuante na igreja também na sua época de mocidade. Muito. Cresci Esse tema está na tua mira ou vai ficar para o próximo? Não é o nosso foco. Por quê? Porque lá na própria secretaria você tem outras pastas que cuidam especificamente da pauta religiosa. Da liberdade religiosa. Da liberdade religiosa. Obviamente que eu, enquanto pessoa, defendo categoricamente a liberdade religiosa. De todas as religiões. É muito importante. O cara que se vira com aquilo que ele crê, né? Inclusive, muitas vezes eu tive alguns embates com algumas pessoas cristãs também, que brigavam e defendiam que o Estado não devia ser laico. Eu falo, essa é a maior conquista principalmente do povo evangélico do Brasil. É falta de conhecimento histórico. É a pauta que os políticos evangélicos, os deputados constituintes, defenderam rigorosamente. Você imagina assim, alguma aproximação com as ditas denominações que são inclusivas? Denominações seja cristãs, espíritas? Você imagina algum processo nesse sentido? Total, eu acho que é importante. Hoje, mesmo as igrejas que não utilizam esse nome inclusivas, porque eu acho que esse nome é um nome... Eu acho que ele é excludente. Excludente, né? Porque toda religião... Eu sou inclusivo, então o pessoal não pode ir em lugar nenhum, mas aqui eu deixo... Então, assim, na verdade toda religião, ela é inclusiva, né? Jesus, ele veio para isso. Ele veio para as pessoas que não tinham ninguém. Eu vou deixar esse debate para o nosso próximo encontro, porque eu acho que tem uma coisa mais... Até porque nós já conversamos isso em algumas outras vezes, e eu já conversei isso com outras pessoas também, e eu acho que tem uma coisa mais bacana para a gente tratar nos 5 minutos que eu tenho de programa. Saúde. Você falou de boca cheia, parece-me que talvez nos seus mais de 20 anos de idade... Eu estou proibido de falar a idade do cara aqui, é brincadeira. Né? Então, nessa sua experiência de vida, parece que o ponto alto foi exatamente esse atendimento corpo a corpo na rua. Você vai repetir essa experiência? A gente quer muito. Eu acho que a saúde, principalmente na perspectiva da prevenção. A ideia de saúde no Brasil, ela é muito ruim. Que a gente tem a ideia de que a gente precisa da saúde quando a gente está doente. E aí a gente tem uma ideia diferente, eu enquanto superintendente e a superintendência, a gente trabalha na perspectiva da prevenção. Seja ela de todas as doenças e até aquelas que atingem também a população LGBT com mais frequência, né? Porque é uma população que vive uma vida mais de risco às vezes, né? Algumas pessoas, obviamente que isso não é generalização, e essas pessoas podem, de alguma forma, estarem mais propensas a algumas outras doenças, não por serem LGBTs, mas por terem um comportamento de risco. Adriano, quando eu me preparei para esse bate-papo nosso, eu fiz algumas pesquisas, achei um trabalho interessantíssimo no Rio de Janeiro. O pessoal trabalha com saúde, né, com pessoas da LGBT, LGBTQIA+, né, e entenda bem, gente, e você trabalha com gente pobre. A pessoa LGBTQIA+, que está bem empregado e etc., que é uma raridade, né? Essa pessoa não tem condição de se cuidar. Então, aquele colega seu, aquele primo seu, aquele amigo seu, o seu pai que não saiu do armário ainda, ele não conta.
Nós estamos falando aqui de pessoas que precisam do Estado. É gente pobre, gente que já é abandonado por ser pobre e por ser LGBTQIA+, ele é ainda mais abandonado, né? Então, essa obra social, ele visa trazer um certo conforto, camisinha, óleo, porque é direito da pessoa dentro da existência da pessoa, remédio. E aí tem o ponto que eu quero chegar. O grupo faz um trabalho onde eles trabalham com um menor de 16 anos de idade, que se entende em situação de risco, preste atenção, menor de 16, que se entende e que tem uma vida sexual, ele foi delicado dizer ativa, mas você nota pela conversa que é aquele jovem que tem muito ativo. E é normal que o adolescente, né, naquela explosão, se ele tiver um encaminhamento, ele tem uma vida extremamente até promíscua, né? Todos nós, a gente, às vezes, assim, a gente também tem que pensar na estrutura familiar. Então, quando a gente tem uma estrutura familiar, é quando a gente, nessa idade, 15, 16 anos, O hormônio tá batendo geral. Quando a gente tem aquela estrutura familiar, a gente consegue entender o processo, os pais nos ensinam. Agora, imagina a quantidade de adolescentes, não só LGBTs, héteros, inclusive a nossa ONG, o Grupo Felicidade, que eu fui presidente até 2 meses atrás, agora é minha amiga Karina, nós temos um caminhão de saúde, a gente atende meninas de 12 até 17 anos. Com a vida sexual ativa e... O grande detalhe, nós fizemos uma pesquisa com a Plan International, que é uma ONG internacional, e assim, o resultado é assustador. 3 em cada 4 meninas brasileiras na idade de 12 a 17 anos nunca viu um ginecologista na vida. Então isso é assustador. A saúde ainda está num ponto que a gente precisa lutar para ter o básico. Então o que a gente faz com o caminhão? A gente vai para a base, vai para as periferias, a gente leva ginecologistas, a gente atende essas meninas, porque a gente tem o quê? Tem uma epidemia de gravidez na adolescência, nós temos uma epidemia de sífilis no país, que a gente está tão preocupado com o Covid que a gente não está falando de sífilis no país. Eu acabei de conversar essa semana com o pessoal do CRDT. O número de pessoas infectadas com HIV está aumentando assustadoramente e não é especificamente da população LGBT. É na população, inclusive o número de idosos infectados com HIV é assustador. Pois é, Adriana, é por isso que eu já estamos caminhando para o encerramento, é por isso que, sinceramente, que eu sou apaixonado em você, né? Obrigado, Adriano, porque o que eu percebo é o seu olhar, você tem segmento. É que nem eu tenho lado, eu tenho segmento. Mas eu consigo enxergar o ser humano aonde o humano está. Eu sou apaixonado em pessoas que amam o ser humano, porque o homem é o objeto do amor de Deus, né? Então, eu acho impossível a pessoa dizer que ama, se ele não ama o que Deus ama. E Deus ama o homem, né? Deus ama o ser humano, a humanidade inteira é o objeto, é o destinatário do amor de Deus. E eu sinto que você tem... Por exemplo, eu tentei fechar a nossa conversa o máximo possível no público LGBTQIA+, mas você traz ele... É horrível dizer isso tudo, mas é porque a gente foi com medo de falar homossexual e tá errado, né? Mas você consegue ser abrangente, não é isso, Giovanni? Através do trabalho que eu tenho com o meu segmento, a gente consegue ver uma série de outras pessoas que estão sofrendo, que estão largados, e aí eu vou fechar te perguntando... E mesmo assim, você querendo fazer um trabalho como esse, tem o risco de você ser impedido pelo preconceito, né? Muito. Porque não é para falar com menos de 16 anos, porque senão o menino tá lá botando para quebrar, né? O mundo tá caindo na cabeça desse menor, dessa menina, desse rapazinho, e a gente não pode correr para falar com ele. O Brasil é injusto com as nossas crianças. A gente tem um discurso muito fácil, muito sensacionalista de proteção à criança, principalmente quando eu quero te acusar. Quando eu quero te acusar, te demonizar, te colocar num lugar de demônio, eu uso a pauta da criança e adolescente. Então eu falo qualquer impropério, te acuso de qualquer coisa que eu acho que vai fazer a sociedade te odiar. Só que no fundo, ninguém, a maioria, estão nem aí para as nossas crianças. A criança no Brasil não tem direito à alimentação, a criança no Brasil não tem direito à saúde,
não tem direito a lazer, ela não tem direito à segurança dentro da própria casa. O número de crianças que são vítimas de violência sexual dentro de casa é muito... aliás, a maioria das crianças, quase 98% delas, são vítimas de abuso sexual dentro de casa. Não é por gente de fora. É por gente, inclusive, 78%. Isso são dados do Ministério da Justiça. Eu queria comentar uma coisa aqui com o meu telespectador, meu internauta. Pessoa que abusa de criança, ele não é homossexual. Ele é um pervertido. Ele é uma pessoa que está passando por uma compulsão desmedida e descontrolada. Isso não tem nada a ver com a identidade sexual da pessoa. Essa compulsão, que pode ser destinada em razão de uma determinada identidade latente que a pessoa tenha, ela é uma estrutura de perturbação mental. A gente precisa entender que o ser humano, quando ele não é devidamente tratado, ele pode se tornar a pior das bestas feras. Perigosa. Inclusive, e aí, esse tipo de pessoa, ele é, para além de um doente, porque ele é um doente, a CID, a Organização Mundial de Saúde, considera a pedofilia uma doença, mas ele também, a partir do momento em que ele sai do pensamento e parte para a ação, ele é um criminoso. Então, a gente tem que tratá-lo desta forma, como um doente criminoso. Aí as pessoas falam, mas ele é só um criminoso, é um monstro. Não, ele não é um monstro, ele é um ser humano. Entendeu? E aí a gente pensar nessa perspectiva. Quando a gente traz, aí voltando para a pauta mais leve, porque essa é uma pauta vamos falar de coisa boa, vamos fechar com coisa boa. A gente precisa, de fato, cuidar das pessoas. Eu gosto de gente, eu amo pessoas, eu vivo para isso. Eu acordo 6 horas da manhã e eu estou 2, 3 horas da manhã ainda atendendo pessoas porque eu gosto de gente. É o legado que eu tenho na minha vida. Independente de qualquer diferença que nós tenhamos, entendeu? Pode ser LGBT, que eu vou tratar, claro que eu dou uma atenção, porque essas pessoas não têm atenção de ninguém, mas independente, quando a gente vai para os nossos atendimentos e aparece aquelas vovozinhas que adoram as drag queens, montada, feliz, eu fico super feliz, a gente faz evento, o povo se divertindo, vê a meninada, aquela alegria, é isso, a gente está levando amor, alegria, e nada mais. E nada mais. O que passa disso não é do que a gente sonha, do que a gente pensa. O que passa disso é porque, infelizmente, existem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é porque também, o LGBT queria mais, é perfeito. Não, nós temos pessoas ruins no meio também. Todos os lugares. Seja evangélico, seja católico, espírita, LGBT, hétero, branco, negro, de todo lugar você vai ter gente boa e gente ruim. A nossa sorte, graças a Deus, é que a maioria é gente boa. Igual você, André. Igual a gente. Igual a gente, igual nós. E aí, para encerrar, tá aí nossas câmeras, dá aí uma luz boa, positiva para quem nos assistiu até aqui agora. Eu agradeço muito essa oportunidade. É sempre bom, muito reconfortante para a gente poder ter essa conversa, ter esse papo com você. Todas as vezes que a gente fala, é um aprendizado que eu levo para a vida. E a gente está à disposição da prefeitura, do prefeito, agradecer ao prefeito Rogério Cruz, a dona Thelma. Que é pastor da Universal do Reino de Deus. Que é pastor da Universal e é duas pessoas maravilhosas. Inclusive o próprio prefeito Rogério Cruz, pastor, que me ligou, missionário, é um cara que muito bem intencionado, está fazendo por Goiânia, e a gente entende a quantidade de críticas que ele tem recebido injustamente muitas vezes. Quero também aproveitar esse momento e agradecer ao meu amigo particular, Zander Fábio, que é o meu secretário de Cultura, meu amigo, que inclusive corroborou para que a gente pudesse estar hoje na Superintendência LGBT. Mandar um abraço para a nossa secretária Cida Garcês e toda a equipe da Secretaria de Direitos Humanos e dizer para você, independente, seja você pessoa LGBT, ou você que seja pai ou mãe, ou tio, avó, parente de pessoa LGBT, que precisar da gente, precisar da superintendência, precisar de que a gente possa conversar com você. Essa semana visitei uma família que perdeu uma menina trans e eles ainda não entendendo todo esse processo. E a gente vai lá, a gente leva os direitos humanos, é para isso, para acalentar de alguma forma, para ser um bálsamo de alguma forma. A gente está à disposição. Podem entrar em contato nas redes sociais. Tenho certeza que se pedir meu telefone para o Giovanni, ele vai passar. E a gente está 100% à disposição, com muita disposição da cidade para fazer uma Goiânia mais bonita, uma Goiânia de todas as cores. E você permanece conosco.
você está no lugar certo.